Certamente, esta é a pergunta que mais tem sido feita por milhões de brasileiros. A resposta é: porque os 3 pilares que sustentam uma intervenção constitucional estão locados fora de seus eixos. Além de muitos enxergarem a intervenção constitucional como golpe militar, e há um abismo de distância entre um e outro, há um segundo erro gravíssimo de interpretação pela grande maioria das pessoas, adeptas ou não à intervenção, em especial os intervencionistas, a saber, a intervenção constitucional pretendida não é feita pelo comando das Forças Armadas, e sim pelo povo. Provavelmente você que agora assiste esse vídeo torceu o nariz à procura de fundamento para a referida afirmação, certo? Bem, este mecanismo, de forma bastante didática, será elucidado agora. Segundo a Constituição Federal de 1988, que a partir de agora trataremos como CF, em seu artigo 142, há 4 portas, ou podemos chamar de gatilhos, capazes de acionar as Forças Armadas. A primeira porta, pela presidência de uma das 3 casas, legislativo, executivo ou judiciário. A segunda porta, em defesa da pátria, contra ataques de outras nações, pela lei e não pelo cumprimento da CF, e pela ordem, guerra civil, desobediência civil e paralisação do país. As Forças Armadas via comando, ou seja, seus generais, são acionadas se e somente se os 2 primeiros gatilhos forem acionados, mas os 2 últimos não. E aqui está o grande erro de interpretação feito pela grande maioria. Eles nunca tomarão a iniciativa, ou não será uma intervenção, e sim um golpe militar. Haja vista que as 3 casas jamais irão acioná-las, e também por não estarmos sob ataque de outros países. Mas o elemento central de uma intervenção está no acionamento justamente das 2 últimas portas, pois somente elas são capazes de iniciar uma intervenção constitucional. Certamente essa elucidação levou você que assiste esse vídeo a outra indagação. Mas como isso na prática é feito? Bem, temos 2 motivos constitucionais em nosso favor. O primeiro é que as 3 casas estão constantemente passando por cima da lei, a CF. E o segundo, algumas regiões já estão praticamente em guerra civil, e outras já aderiram à desobediência civil, como no caso de Santa Catarina, que 75% da sua população não declararam imposto de renda em 2017. Repare que mesmo sem se dar conta, o cenário do país está a se desenhar para o acionamento desse último gatilho. Mas para que de fato seja iniciado o processo de intervenção, é preciso rever 2 situações. A primeira, unidade entre os grupos intervencionistas e adeptos da causa. Isso envolve grupos de direita, os anticomunistas e principalmente o povo de bem. A segunda, organização e liderança para que os grupos ajam de forma consciente, simultânea e principalmente com a massa da população como endossatária. Há inúmeros grupos e adeptos à intervenção constitucional atuante no país, e fora dele também. Mas há também 2 outros elementos capazes de enfraquecer cada vez mais a ideia de uma intervenção. O primeiro é o ego. No meio deles, todos querem fazer à sua maneira, de forma fragmentada. E o segundo é a falta de capitaneamento dos referidos. Além de não entenderem o mecanismo da intervenção, intitulam vários líderes a liderar um único grupo. Com isso, restam evidentes alguns problemas à grande massa da população. Vendem a imagem errada sobre a intervenção, demonstram desorganização e principalmente demonstram-se, mesmo que sem saber, como grupos anêmicos, sem força. Exemplos clássicos dessa narrativa são
pequenos grupos na frente de quartéis, manifestações de forma assíncrona, ideias utópicas de tomar as 3 casas à força, dezenas de grupos virtuais e, principalmente, aqueles que esperam em 2018 que o presidente acione as Forças Armadas. Infelizmente, a falta de cultura e a falta de esclarecimento do povo são nítidos em nosso país. E tudo o que se passou na história do período militar é distorcido, para que assim a história fictícia contada pela esquerda comuna vá de encontro aos seus próprios interesses, a de perpetuar-se à frente do comando do país. Com base nisso, a grande mídia, a maioria dos artistas pseudo-intelectuais, parte dos professores e afins, que são adeptos ao socialismo e comunismo, ou têm interesses financeiros, vendem a imagem distorcida do período militar no Brasil, que foi de 64 a 85. A forma como a Rede Globo tem narrado a história do período militar em sua minissérie é um exemplo cabal dessa afirmação. Covardemente, vendem a ideia de cerceamento da liberdade de imprensa, de maus tratos à população de bem, e principalmente de supostas torturas de presos políticos, e omitem informações sobre economia, desemprego, saúde, segurança e família. O cerceamento que houve no período militar foi acerca da grande mídia comunista. Não se podiam transmitir novelas com cena de sexo. Também eram proibidas letras de música que faziam apologia a drogas, à prostituição, ao comunismo e a outras obscenidades. Quanto aos maus tratos e supostas torturas, diferentemente dos dias atuais, os bandidos eram tratados como bandidos, não possuíam bolsa presidiário e direitos humanos. Usuários de drogas que ficassem pelas esquinas eram tratados como foras da lei. Guerrilheiros eram tratados como traidores da pátria. E nas classes escolares, os professores eram tratados como heróis. Nos intervalos tocava-se o hino nacional. Houve o maior crescimento econômico de todos os tempos e o menor índice de desemprego sem precedentes. A família era tratada como instância máxima da sociedade. Não se ouvia falar em aborto, tampouco em divórcio. Grupos minoritários que buscam direitos especiais, eventos de sexo a céu aberto, parada gay, feministas que defecam em plena Avenida Paulista e direitos humanos que defendem bandidos, sequer cogitavam existência. No que concerne a bandidos travestidos de políticos, esses sempre existiram na história da sociedade. Mas no referido período, o sujeito que fosse pego na prática de qualquer crime político, não havia STF para protegê-lo. A lei era cumprida. Nunca houve golpe militar. O que houve de fato foi um clamor de milhares de vozes, vozes do povo. Da mesma forma que foram feitos com Dilma e Collor. Forçosamente, essas milhares de vozes fizeram o Congresso caçar o até então presidente comunista João Goulart. Quem fez a intervenção de 64 no Brasil foi o povo. Artigo 1º da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo.